A paz do Senhor, meus irmãos. Agora vamos para a lição número 7, que será ministrada no dia 18 de maio de 2025, cujo tema é Eu sou a ressurreição e a vida. E o textuário está em João, capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então, nós falaremos de uma doutrina bem conhecida do cristão, essencial para o cristão, que é a doutrina da ressurreição. E Cristo, através da morte de Lázaro, nos dá excelentes lições sobre este fato maravilhoso que é a ressurreição. E o Senhor Jesus ali próximo já à crucificação, próximo a morrer por nós, essencialmente nos traz esta mensagem maravilhosa, este grande ensinamento àqueles que ali estavam, a Marta, a Maria, a todos que ali estavam, e o ensinamento ficou para nós a respeito da ressurreição. Falaremos sobre isso. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 11. Se possível, o professor leia todo o capítulo 11 de João, todos os 57 versículos, para que o professor tenha um melhor entendimento sobre o assunto. Mas aqui na lição, como são muitos versículos, aqui o escritor ele resumiu alguns, ele deixou alguns versículos para nós, que é, por exemplo, o 14, o 15, o 17 ao 21, o 23 ao 27. Então vamos fazer essa leitura. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E nos sugeridos 156, 196, 469 da harpa cristã. Então, logicamente que tem vários hinos que o professor poderá colocar em sala de aula ali, né, para louvar em sala de aula, ou antes ali na apresentação, antes dos professores irem às classes, né? Então, temos como objetivos da lição, os objetivos da lição é importante para que o professor não perca o foco em sala de aula, daquilo que deverá ser ensinado, para que o professor não fique ali, né, não entre muito para contar ali alguma história, um fato, muitos fatos, né? A verdade é que é um momento que o professor pode utilizar também exemplos para enriquecer o conteúdo, mas ele não pode ficar somente nisso. A base da escola bíblica é a Bíblia Sagrada. E a lição está aqui para nos trazer, para facilitar o entendimento da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Os objetivos da lição: primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. Então, o primeiro objetivo é identificar por que Jesus ele demorou alguns dias para chegar até Lázaro. Por que Jesus não foi curá-lo em vez de depois ter que ressuscitar? Porque Jesus queria nos ensinar algo. E isso é muito importante, algo sobre a ressurreição. E nós falaremos sobre isso. Analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Então falaremos da doutrina bíblica da ressurreição. Essa doutrina que é essencial para o cristão. Por quê? Porque Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou. Então nós sabemos disso. Mas também sabemos que chegará um dia que o Senhor ressuscitará aqueles que são os seus, os justos. Os justos serão ressuscitados no grande dia do Senhor. Então, nós possamos aplicar em sala de aula sobre a mensagem que Jesus quer passar, a mensagem que Jesus passa ali com aquela situação diante daquele milagre tão maravilhoso. A palavra de Deus nos mostra lá, né, no Evangelho de João, este milagre, ele é um dos 7 milagres que João relata e o último, antes de Jesus ser crucificado. Amém? Vamos então para a introdução. Aqui tem muito subsídio para o professor, então o professor leia esses subsídios, plano de aula, para que você possa ter um melhor aproveitamento
em sala de aula, o que tiver, o que você puder, tendo tempo, esforce para que a sua aula seja uma melhor aula possível e todos aprendam, todos saiam contentes. O professor ele sabe quando a sala, ao ver, se o professor for reparar, ele vai ver se a sua aula está boa ou não. Então, nós temos que procurar sempre fazer o melhor, estudar, estudar e estudar. Não somente isso, né? Orar, buscar o Senhor, jejuar, fazer, se consagrar ao Senhor, porque falar da sua palavra, nós não podemos estar de qualquer maneira. Nós não podemos. Nós temos que estar com a vida em dia com o Senhor, para que nós possamos ter autoridade da sua palavra. Amém? Vamos lá, introdução. O encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da palavra. Então, através da palavra, nós nos fortalecemos espiritualmente. E quando nós falamos da ressurreição, ela nos trará o que? Esperança. É a esperança do crente, a esperança futura do crente. Então, por isso que vai nos trazer fortalecimento espiritual. Fortalecimento porque talvez tem irmãos lá na sua classe que está passando por lutas, por dificuldades, por perder algum familiar, uma pessoa que amava. E a esperança tem que estar viva em seu coração. Ainda não é o fim. E a ressurreição nos mostra isso. A ressurreição nos dá exatamente esta esperança. Nós falaremos aqui logo mais no tópico de número 1 que Jesus, ele ressuscitou a filha da viúva, o filho da viúva que morava em Naim. Jesus ressuscita. E nós lendo aquela mensagem, nós entendemos que aquele menino era a esperança daquela viúva. Porque a viúva, na época da Bíblia, ela era abandonada pela sociedade. Ela não tinha respeito pela sociedade. Então, quem lembrava das viúvas era somente quem tinha muito amor de Deus no coração. Quem cumpria ali o que Deus tinha determinado para que agisse de acordo com essas pessoas, né, que haviam perdido seus maridos. Então, tinha algumas leis ali, na qual elas teriam que ser bem cuidadas, né? Tinham cuidado ali, algumas ordenanças, mas só que muitos não cumpriam. Somente quem era realmente um servo do Senhor para cumprir, quem era temente à palavra de Deus, né? Então, voltando aqui, então, nessa lição nós estudaremos sobre o propósito de Jesus realizar esse grande milagre. Nós vamos entender porque de fato aconteceu daquela forma e o diálogo entre Jesus e Marta, que é um diálogo muito importante, que nos traz valiosas lições, e falaremos, né, finalmente sobre a doutrina fundamental da ressurreição do corpo. Essa doutrina que nós vamos entender que Jesus ele é o primeiro dessa doutrina, né? Ele é a primícia, ele é o primeiro que morreu e vive eternamente, porque ele esteve aqui como homem, mas ele morreu e ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela é eterna. Ele viveu para sempre. Diferentemente do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, então eles vieram a morrer novamente, assim como Lázaro. Mas Jesus, ele é a primícia dessa doutrina, que é essa doutrina que prega a ressurreição, na qual nós viveremos na eternidade. Com o Senhor. Então, o tópico de número 1, que fala sobre o propósito de Jesus. Então, nós já falamos o recebimento da notícia sobre Lázaro, né? Nós vamos falar sobre quando Jesus recebe essa notícia. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição. Então, nós podemos ver alguns milagres que Jesus ele realizou. Nós já falamos, o filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. Nós também temos Lázaro. Também temos, no Antigo Testamento, Deus ressuscitando ali, usando os servos dele, Elias, Eliseu, no qual ressuscitaram também pessoas. Tem até aquela passagem maravilhosa que o corpo daquele homem jogado ali na cova de Eliseu, tamanha era a unção que era sobre a vida de Eliseu, que o corpo ele ressurge. Ele ressurge, então, só que todos esses vieram a morrer novamente. Mas aqui, nesta passagem, nós temos uma lição diferente. Temos uma lição que o Senhor Jesus nos passa. Esta ressurreição de Lázaro, que é o último dos 7 milagres encontrados no Evangelho de João, que aconteceu justamente antes da crucificação de Cristo. Por que acontece bem próximo à sua crucificação? Porque Jesus viria ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou. Então ele já dá um ensinamento ali sobre aquele fato. Porque Jesus está sempre cuidando de nós. Porque Jesus é perfeito. Porque tudo que Jesus faz, tudo que Deus faz, aponta para Cristo. Então já ficou bem claro aqui que Jesus ressuscitaria e que aqueles que tiverem fé, que aqueles que tiveram fé naquele instante, eles entenderam este fato maravilhoso quando Jesus ressurgiu, né? Muitos ficaram incrédulos, mas muitos, logo que Jesus foi lhes ensinando, logo que Jesus foi esclarecendo a eles voltaram a acreditar, ficou mais fácil, né? Floresceu o ensinamento na mente deles.
E é isso que é a importância da escola bíblica, o papel daquele que ensina a palavra de Deus, para que ele nunca desanime. A palavra é pregada, a semente é plantada, uma hora ela vai florescer. Pode ser que floresça exatamente naquele momento que o irmão entregou a palavra do Senhor. Mas pode ser que floresça daqui 1 ano, 2 anos. O importante é que a semente seja plantada. O importante é que nós façamos aquilo que está em nossas mãos para fazermos. Aquilo que o Senhor confiou para fazermos. É importante que façamos o melhor a Ele. É importante que não desfaleçamos. Continuamos firmes neste empenho que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém? Então vamos. O capítulo 11 liga-se ao contexto do 10. O 10 nós estudamos, o último, o bom pastor e as suas ovelhas. Então Jesus estava ali, os escribas e fariseus, procurando matar Jesus. Mais uma vez, procurando matar o mestre. Então Jesus, sabendo que eles estavam muito afoitos, querendo matá-los, Jesus se afasta de Jerusalém e ele vai para além do Rio Jordão. Ele fica ali além do Rio Jordão. Os estudiosos dizem que provavelmente a distância da cidade que Jesus estava seja aproximadamente 40 quilômetros. A informação que a Bíblia traz é que estava além do Rio Jordão, mas era uma distância considerável. Enquanto no comentário bíblico, Bacon diz que Jesus estava numa cidade chamada Pérea. E Jesus, aqui para nós, a viagem de Pérea a Betânia levou cerca de 2 dias. Jesus ficou ainda onde estava por 2 dias depois que recebeu a mensagem das irmãs. Então Jesus, recebendo a mensagem, ele ficou por 2 dias na cidade, porque Jesus falou para o mensageiro que aquele mal não era para a morte. Jesus falou, só Jesus, para entender aquilo mesmo que ele estava falando, ou alguém com muita fé para entender aquilo que Jesus estava falando. Então Jesus falou para ele, entregou essa mensagem às irmãs de Lázaro, mas Jesus já tinha um plano. Então assim, quando ele chegou em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Então Jesus, ele permaneceu ali por 2 dias e logo em seguida Jesus foi até Betânia, uma cidade a aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus retornando, decidindo retornar a Jerusalém, com certeza ele saberia, ele sabia do risco que estava correndo de estar ali. Inclusive no velório de Lázaro, tinha judeus ali para consolar Marta e Maria, então Jesus certamente corria perigo, tanto que Tomé avisa Jesus, então vamos, Tomé até fala, então vamos morrer então em Jerusalém, Tomé com o seu jeito de ser, então ele fala dessa forma, concordando, e vai com Jesus até as proximidades ali de Jerusalém, a Betânia, onde Marta e Maria os aguardavam. Então, o tópico 2 tem como, o subtópico 2 tem como aqui título, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3, vamos ver o que está dizendo o versículo 3 do capítulo 11. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, o versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Com certeza elas sabiam que Jesus poderia fazer o milagre. Elas conheciam Jesus. Jesus os amava. Então Jesus era amigo daquele povo. Jesus tinha uma amizade com aquele povo. E aquele povo sabia que Jesus poderia fazer um grande milagre. Então ela manda a mensagem até Jesus enquanto Lázaro estava vivo, para que Jesus viesse e tivesse misericórdia de Lázaro, não só dele, mas também de toda aquela família. A Bíblia fala que Jesus os amava. O versículo 5 diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O versículo 5 do capítulo 11. É bom que o professor fique aberto aí, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 11 de João. No entanto, a visita dele no tempo de Marta e Maria não se concretizou. No tempo que eles queriam, Jesus não foi. Muitas das vezes, nós temos que esperar a vontade do Senhor, porque o Senhor tem algo para nos entregar, mas é no momento certo. A verdade é que Ele nunca nos abandona, Ele tem cuidado de nós, mas a resposta do Senhor, Ele vai nos dar no momento que nós podemos suportar, no momento que essa bênção pode se transformar em mais bênção para nós ou para as pessoas que estão próximas a nós. Então, no momento que o Senhor quer nos ensinar algo, que foi aqui o caso de Lázaro, neste milagre, o Senhor queria ensinar algo, então a bênção chega no momento certo. Ela não demora, ela chega na hora perfeita para as nossas vidas. Jesus é maravilhoso e tem cuidado de nós. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida das suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Nós não estudamos isso na última lição? Então nós possamos confiar assim. Então, a vontade soberana de Deus não está sujeita às nossas circunstâncias. Não é de acordo com a nossa vontade.
é de acordo com a vontade do Pai que assim acontece. Então Jesus chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Ainda que Lázaro estivesse morto, Jesus chegou na hora certa. Ah, mas agora é fácil o professor falar, ele não estava ali na situação de Marta e Maria. Não, eu não estava, mas eu posso atestar pela Bíblia que é uma verdade, é um fato, Jesus chegou na hora certa. Ah, mas não foi você que passou por aquele sofrimento, tem pessoas passando por sofrimento neste momento e Jesus, ele dará a resposta no momento certo, é a única coisa que eu posso afirmar. Eu não sei qual será a resposta, mas a resposta vem dele. Eu só posso afirmar isso, que o melhor para as nossas vidas está em Jesus. Que o melhor, que a solução para os problemas que não podemos resolver está em Jesus. E até para aqueles que podemos resolver, é bom que nós possamos resolver com a orientação do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Né? Que o Espírito Santo de Deus nos guie, até nos direcione, até nas decisões que nós somos capazes de tomar, nós possamos tomar de acordo com a sua vontade para sermos sempre bem-sucedidos em sua presença. Então, o subtópico 3 tem como título aqui o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, Jesus poderia ter realizado aquele milagre na vida de Lázaro. Só que Jesus não estava lá. Jesus ficou 2 dias ainda no local onde ele recebeu a mensagem. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. O plano de Deus é o seu plano. Ele sabe como entregar no momento certo. Aqui já no finalzinho. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre. Jesus estava prestes a fazer uma grande obra através daquela situação. Uma situação difícil para todos. Até para Jesus, porque a Bíblia mostra que Jesus chorou. Jesus se entristeceu profundamente com aquelas pessoas que ali estavam, chorando também, porque Jesus ele é amor, ele é misericórdia. Por causa do pecado, porque a morte é devido ao pecado. Jesus chorou. Jesus vendo toda aquela situação, Jesus se contristou. Porque Jesus ele é amor, o sinônimo de Jesus, um dos sinônimos de Jesus é amor. Então essa situação não foi fácil para ninguém. Foi uma situação muito difícil, mas Jesus estava lá. Esta é a diferença. A situação difícil vem, mas Jesus está no controle. Ele vai estar no controle se eu permitir. Porque se o problema vem, e eu falo, Senhor, o problema, esse aqui é meu problema. Senhor, o problema está em tuas mãos. Eu coloco, mas aí eu fico... E o problema? Será que... Não. Quando eu coloco nas mãos do Senhor, o problema, eu tenho que descansar, esperar o agir do Senhor. Esperar o momento certo, não é isso que nós estamos aprendendo? Não é isso que nós vamos ensinar para os nossos alunos? Em sala de aula, esperar o momento certo, ter paciência, não se antecipar, não desesperar, não precipitar e tomar decisões erradas. Então, esse milagre glorificaria a Deus, mostraria o seu grande poder, e também traria consolo à família, aquela amada família de Betânia. Jesus ele é perfeito, ele glorifica ao Pai e também traz a solução. As lutas vêm para justamente nos tornar mais fortes. É uma verdade. Com certeza o cristão já ouviu muito sobre isso. A luta vem para fazer o crente mais forte. Mas é uma verdade atestada até por nós mesmos, por todos nós. E nós devemos pregar isso mesmo. Até que a pessoa entenda definitivamente que a luta vem para fortalecer o cristão, mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que Jesus está ao nosso lado, amém? Então vamos para o tópico de número 2, que tem como título o encontro de Marta com Jesus. O encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Então vamos ver o versículo 20, que diz: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Assim que soube, o Senhor estava na cidade, então Maria dirigiu-se a Jesus. Ela foi rapidamente a Jesus, então sabendo que Jesus ele era o poder, que ele poderia realizar ainda, talvez ali ainda um pouco, ela triste com a situação. Nós podemos ver através do capítulo 11 que ela estava confiante que o Senhor poderia fazer algo, mas ao mesmo tempo ela já estava relutante. É aquilo que nós temos, aquele momento. O momento triste, o momento difícil nos traz incertezas, infelizmente. Mas a verdade é que nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. Mas nós estamos falando o que deve ser feito. Mas eu entendo perfeitamente que não é tão simples. Não é simples nós acreditarmos ali com toda a fé no momento da angústia. Mas nós precisamos, é um fato. É um fato, nós precisamos confiar no Senhor.
Se nós confiássemos mais, receberíamos mais do Senhor. Mas nós somos assim, somos humanos. Mas nessa caminhada, é importante o cristão estar na caminhada justamente para mudar situações como essa em seu pensamento, em seu modo de ser, confiar mais no Senhor. Confiar mais no Senhor. Porém, quando Marta se encontra com Jesus, quando ela se encontra com Jesus, Jesus afirma que iria ressuscitar a Lázaro. Podemos atestar isso no versículo de número 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus tinha o poder de ressuscitar, que tinha poder de fazer milagres extraordinários, ela estava esperando, sim, ela falou para Jesus, sim, o Senhor vai ressuscitar Lázaro, mas no último dia nós queríamos que ele estivesse aqui entre nós, o Senhor poderia ter chegado antes e assim ele estaria são. Mas Jesus falou para ela que ele iria ressuscitar. Ela não estava entendendo que Jesus tinha o poder para ressuscitar Lázaro dos mortos. Ela não estava esperando isso. Ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. É um grande desafio. As circunstâncias nos apertam, as lutas se aproximam, e aí é o momento de nós confiarmos no Senhor. Só que não é tão simples, não é tão simples. Mas como que nós fortalecemos a nossa fé? É difícil, né? Nós podemos fortalecer buscando mais o Senhor, orando, jejuando, adorando ao Senhor em meio à luta e esperar no Senhor. Não tem outra solução além de esperar no Senhor. Vai ter momentos que nós não teremos mais nem o que fazer, tampouco como falar. No momento que o crente ele fala, Senhor, eu não consigo. É o momento que o Senhor entra para agir. Porque aí nós declaramos para o Senhor, Senhor, sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Aí nós estamos declarando, mesmo que não com essas palavras, mas com a nossa atitude ali naquele momento, de que nós nos entristecemos e falamos que não tem mais solução, agora não sei mais o que fazer. Aí Jesus levanta a nossa cabeça e fala, olhe para o alvo, continue olhando para o alvo, continue olhando para mim, continue batalhando, continue fazendo a minha vontade, que eu estou cuidando daquilo que você necessita. É isso que o Senhor fala para nós. É essa fé. Precisa de fé? Peça a Ele também. É Ele que traz a providência, é Jesus quem traz a providência e é Jesus que nos dá mais fé. É Ele que nos dá mais fé. Então, andarmos com Jesus o tempo inteiro, totalmente dependente dEle. Então, nós entendemos aqui a situação, né, que Marta se encontrava. Não era, podemos pensar várias coisas, podemos pensar, mas ela deveria acreditar. Por que ela deveria acreditar mais do que nós? Por que ela deveria? Quem sabe nós não somos assim, não agimos muito mais vezes como Tomé agiu do que com aqueles outros que confiaram que Jesus havia ressuscitado. Acredito que muitos, né, eu vou dizer até por mim mesmo, muitas das vezes a gente fica esperançoso que o Senhor possa fazer algo, mas ficamos temente também, sem entender se vai acontecer, ficamos ali, né, muitas das vezes agindo como Tomé também. E às vezes nós, ao ler, nós falamos, mas Tomé podia ter acreditado, ele andou com Jesus. Mas qual a diferença? Nossa, Jesus está conosco, Jesus fala em meu coração. Nós não o vimos fisicamente, mas nós sentimos Ele, nós somos crentes, nós aceitamos a Cristo, nós sabemos que Ele vive, nós sabemos que Ele é capaz de mudar a história. Ele já mudou a nossa história. Nós vemos vários milagres do Senhor na nossa vida e muitas das vezes nós tememos em não acreditar. É um fato, né? É só Jesus para nos dar força. 2. Quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ele cria na doutrina da ressurreição dos mortos. Então, esse diálogo de Jesus e Marta dá a entender que ela confiava na ressurreição, que ela acreditava na ressurreição. Ali naquela época havia aqueles que acreditavam na ressurreição e aqueles que não acreditavam também. Mas ela cria que Jesus tinha o poder de ressuscitar. Então ela até fala, né, nessa situação, que no último dia, mas Jesus fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ontem, hoje e amanhã. Aquele grande dia que você está esperando, sim, eu vou ressuscitar dos mortos, os justos. Mas hoje também tenho poder para ressuscitar. Hoje também, foi isso que Jesus estava ensinando a Marta. Enquanto ela apresentava a doutrina defendida pelos fariseus, que os fariseus acreditavam que o grande dia que haverá o grande dia, e ali os justos ressuscitarão. Diferente dos saduceus que não acreditavam já na ressurreição.
Então essa doutrina, ela é correta, de que Jesus vai ressuscitar. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeira lição, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ele tem o poder de vivificar. Deus ressuscitou também ali no Antigo Testamento. Nós temos o exemplo da viúva de Sarepta, do seu filho. Deus ressuscitou, mas o filho também tem o poder de ressuscitar. Jesus estava falando para eles, o filho também tem o poder, eu também tenho o poder, eu sou a ressurreição. Era isso que Jesus estava mostrando a eles ali. Então, Jesus ele ressuscita. Jesus ele ressuscita dos mortos também. João capítulo 5, 21, Jesus fala essas palavras sobre ressurreição. Vejamos o que diz aqui. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Quem ele quiser, ele dará vida. O Filho ele também é onipotente. Jesus também é onipotente. Ele também é onipresente. Ele tem todo o poder. Ele Jesus, nós estudamos, Jesus é Deus. Ele tem o poder em suas mãos. E a segunda valiosa lição, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Aqui o Senhor já está falando da vida eterna. É da vida eterna. Aquele que crê em Jesus, ele recebe a vida eterna. Ele é salvo em Cristo e viverá eternamente juntamente com ele nos céus. Abundância de vida em todos os sentidos, quando nós nos tornamos servos do Senhor. Glória a Deus. Tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. 1. A ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único, como nós já estudamos, ele não é o único. Outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, nosso Senhor menciona a ressurreição. Nós lemos o versículo 21 agora, mas vamos ler o 29 também. Jesus falando sobre a ressurreição, no 21 ele fala que ele tem o poder, assim como o Pai, de vivificar. O 29, Jesus diz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Os justos serão ressurretos para a vida eterna, e os maus, aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus, eles serão ressuscitados para a morte eterna, para a condenação eterna. Então, Jesus está pregando essa doutrina, simplesmente essa doutrina, que aqueles que forem fiéis ao Senhor, eles receberão um galardão, que aqueles que forem maus, que aqueles que forem mal aos olhos do Senhor, receberão o seu justo juízo. É isso que Jesus está ensinando. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O cristão, ele acredita na ressurreição de Cristo, porque para ser cristão tem que aceitar a Jesus. E quando aceitamos Jesus, nós confessamos que ele morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Esta é a fé do cristão. Então ela é essencial. A ressurreição é essencial. Este ato maravilhoso de Jesus, do nosso Deus, ao enviar o seu Filho amado naquela cruz para morrer por nós, nos mostra, nos dá a importância, nos mostra a importância de que é confiar no Senhor e também de ter a certeza sobre a ressurreição de Jesus e a nossa, a ressurreição, quando nós morrermos e o Senhor Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Os injustos também ressuscitarão, porém no juízo final, receberão um corpo em glória, destinado à condenação eterna. Amém, meus irmãos? É isso que Jesus está ensinando. É isso que ele nos ensina. E o apóstolo Paulo, ele também fala sobre essa doutrina, que é uma doutrina que todo cristão tem que ter a certeza, a convicção em seu coração para poder pregar a palavra. Paulo apresenta a ressurreição, esse aqui eu trouxe para acrescentar aqui, no subsídio aos irmãos. Paulo apresenta a ressurreição como um dos pilares da fé cristã, especialmente em 1 Coríntios 15. Faça essa leitura. Tem até aqui a citação neste tópico que nós estudamos, 1 Coríntios 15, 42, é um versículo, é uma referência. Ele escreve algumas etapas fundamentais. A ressurreição de Cristo é a primeira etapa. Para Paulo, a ressurreição de Jesus é a base da fé cristã. Sem ela, a pregação e a crença seriam inúteis. 1 Coríntios 15, 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Como que alguém vai crer em Jesus se não crer na ressurreição? Como?
2. A ressurreição dos crentes. Cristo é as primícias dos que morreram, garantindo que os fiéis também ressuscitarão e gozarão da eternidade. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. As primícias dos que dormem. Ele é o primeiro daqueles que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus foi o primeiro. E no dia que o Senhor arrebatar a sua igreja, os justos também serão vivificados em Cristo. Ele é a primícia. É isso que o apóstolo Paulo ensina. O corpo ressurreto é o terceiro ponto aqui fundamental que Paulo explica ali aos Coríntios. Paulo explica que os corpos ressuscitados serão transformados e glorificados, deixando para trás a corrupção e a imortalidade. 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará sem corrupção. Este corpo será deixado, nós receberemos um corpo glorificado. A derrota final da morte. A ressurreição marca a vitória definitiva sobre a morte, cumprindo a promessa de Deus. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mostra que Jesus venceu a morte. A morte é justamente por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve ali também aos Romanos? Sendo inspirado pelo Senhor, a morte ela entrou no mundo devido ao pecado. Mas Jesus ele venceu a morte para nos dar vida eterna. É esta a doutrina que é pregada sobre a ressurreição. É este o ensinamento que Jesus tem a nos passar com esta mensagem maravilhosa, com esse fato maravilhoso de Lázaro ao ser ressuscitado. Nós podemos dizer que Jesus chorou, mas Jesus quando chora, ele chora até por isso mesmo, naquele momento ali que Lázaro, seu amigo, morreu, até por causa disso, por causa do que a morte pode causar. Mas isso justamente pelos nossos erros, por opção humana, né? Pelo pecado. Foi assim a queda. Então nós temos que arcar agora com a consequência. E por último, o 5 aqui, a ressurreição e a missão cristã. A esperança da ressurreição motiva os crentes a viverem com propósito e dedicação. A esperança é aquele hino 300, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Não é isso que nós louvamos com esse hino maravilhoso? E o versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a doutrina da ressurreição ela é riquíssima. E tem muitos mais detalhes a serem estudados, para que nós podemos incluir em sala de aula. Mas esses aqui são pontos que foram separados, para que nós pudéssemos ter uma melhor meditação. 2. Voltando aqui já à lição, então, nós saímos aqui para esta referência, para este subsídio enriquecedor para nós. Vamos para o 2. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionado no versículo 26, indica que embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Nós nunca enfrentaremos a morte espiritual. O corpo físico morre, o corpo espiritual nunca vai morrer. A nossa parte, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, a carne, fica. O espírito, ele nunca morre. Nós aguardamos a ressurreição em Cristo para vivermos juntamente com Ele. Conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Por isso que muitas das vezes nós vamos em velórios de pessoas cristãs e ali que a família é cristã, a família está triste com a perca, mas muitas das vezes aquele velório é uma paz. É uma paz e ali naquele momento já se prega também, já aproveita-se para pregar a palavra para aqueles que ali estão, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. É isso que nós fazemos, o velório, o culto fúnebre. Como é maravilhoso, servir a Cristo. Até nesse momento o Senhor nos levanta. É um momento de tristeza e dor, mas o Senhor nos levanta até nesse momento. E assim, em meio à dor, nós podemos glorificar o Senhor. E foi essa missão que Jesus nos deu, Em meio à dor, o Senhor foi glorificado. Em meio à dor e sofrimento, o nome do Senhor foi glorificado. E é assim que nós devemos agir também, glorificando ao Senhor até no momento de morte física, no momento de perca da pessoa que nós temos consideração, o que amamos. Morte física é uma transição para a vida eterna. A morte física é apenas um passo na nossa jornada. Estamos aqui como peregrinos nessa terra.
Este corpo ficará, pó, o pó consumirá, do pó para o pó voltaremos, mas o nosso espírito ele estará com o Senhor. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Isso aqui, muitas pessoas, nós perdemos pessoas que amamos na nossa caminhada, mas Jesus nos dá a lição de como lidarmos com essa situação. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Então, que nossa esperança possa estar em Cristo, que nossa esperança possa estar na ressurreição, naquele dia que o Senhor vier para buscar os justos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, deixa o seu like, se inscreve no canal, nos ajude aí, para que essa palavra do Senhor seja propagada para mais pessoas. Fazendo isso, muito mais pessoas conhecerão a palavra de Deus. E a conclusão nos diz, que nos mostra aqui, que nós estudamos sobre esse diálogo de Marta com Jesus, esse milagre de Jesus, que nos traz a esperança futura. Falamos sobre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, que simplesmente ela nos liga, nos mostra a eternidade, aponta ali para a eternidade de Cristo. Cristo foi o primeiro a morrer e viver eternamente, e nós seremos os próximos, os justos, esperando essa segunda vinda de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus, que todos aprendam e sejam edificados, que o Senhor possa abençoar o seu trabalho, professor, superintendente, seja quem for que estiver assistindo essa aula, tenha uma vida abençoada, confiando no Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima lição.